Olá pessoal, com vocês mais um vídeo do Bíblia Todo Dia. E hoje nós vamos estudar junto o livro de Jonas. Esse livro que é tão conhecido e é tão aplicado em todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas conhecem o livro de Jonas pela aquela história que ele foi engolido pelo grande peixe, vomitado na praia. Muitos historiadores dizem que poderia ser uma baleia, mas a Bíblia não fala se é uma baleia, simplesmente diz que é um grande peixe. E na verdade, esse livro ele é muito maior que essa história. E eu quero explanar com vocês aqui, né? A história do livro de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia. E ela é narrada no Antigo Testamento pelo profeta que leva o próprio nome do livro, né? E muitas das pessoas apenas sabem que foi Jonas e diz respeito ao relato quando ele foi engolido. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei Jeroboão II, mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. E Deus ordenou a Jonas que ele fosse profetizar, que ele fosse clamar na cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. E o pecado dessa cidade estava tão grande que chegou aos ouvidos de Deus, chegou a ira de Deus. Então Deus mandou que Jonas fosse clamar nessa cidade para que ele se arrependesse, para que a ira de Deus não destruísse essa cidade. Mas Jonas, né, como muitos sabem, desobedeceu a ordem de Deus. Ele foi até o porto de Jope, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Tarsis seria mais ou menos onde hoje seria Córcega, na Espanha, né? Tarsis ficava a oeste, Nínive ficava a leste. Ao contrário, Deus manda ele para um lado e ele vai para o outro. O que poderia dar? Poderia dar, só ia dar coisa errada, né? Porque com Deus não se brinca. E Jonas estava negando a ordem de Deus, estava negando aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Afinal de contas, ele era um profeta, ele era um homem usado por Deus. Ele simplesmente embarcou nesse navio e ficou lá de boa. Lá. E o que Deus fez? Mandou uma grande tempestade. Uma tempestade de ondas altas, e o navio iria afundar, os marinheiros estavam desesperados, e Jonas estava tranquilo, dormindo lá no porão lá. Então o capitão foi lá dar uma olhada e viu o bonitão lá dormindo, e falou: o que você está fazendo, rapaz? Clame a teu Deus, para que talvez ele tenha misericórdia de nós, porque o nosso navio está afundando. Então os marinheiros tiraram a sorte para ver o que estava acontecendo, de quem que era a culpa, de quem que era esse azar tremendo. E caiu em Jonas. Jonas era o culpado através dessa sorte que eles tiraram. Os marinheiros até tentaram revidar, mas a tempestade estava derrubando, não teve jeito, eles iam afundar. E Jonas confessou: eu sou o culpado, eu sou Deus que está fazendo isso por causa de mim, eu sou um desobediente. Então o capitão fala: pule ao mar então. E Jonas pulou ao mar. E veja que coisa interessante, no momento que ele pula ao mar, a tempestade para. O navio fica tranquilo, os marinheiros ficam em paz, mas Jonas caiu no mar e já estava afundando. O que acontece? Um grande peixe, que ninguém sabe se é baleia, vem e engole Jonas. E ele fica 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Aí então o arrependimento realmente veio ao coração deles. O arrependimento tomou conta do profeta e ele clamou a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, eu não quero morrer. Jonas então entoa um cântico de ações de graça e arrependimento ao Senhor. E Deus então faz com que o grande peixe
o vomite na praia. Jonas estava salvo na praia novamente. E ele tomou coragem e ele foi para Nínive, ele foi para a capital da Síria. Agora sim ele estava debaixo da ordem de Deus e ele estava sobre o controle de Deus. Ele foi até a capital, ele clamou, ele profetizou e o rei se arrependeu. Veja que coisa legal. O rei se arrepende, rasga suas vestes em sinal de arrependimento, junto com o povo, rasgam suas vestes e toda a cidade se arrepende e toda a cidade é poupada. Deus poupa a cidade, Deus livra de ter da destruição. Maravilhoso, né? A mão de Deus sobre aquele que quem se arrepende. Mas o que aconteceu? Jonas ficou triste. Jonas ficou tão entristecido que queria tirar a própria vida. Veja uma coisa dessa. Por quê? Alguns historiadores falam que talvez fosse um misto de antipatia com ciúme em relação àquele povo, porque era um povo pagão e era um povo inimigo de Israel. Então rolou esse clima, né? E Jonas ficou tão abalado que ele quis tirar a própria vida. Então Deus entra com a sua mão e age mais uma vez e dá uma lição em Jonas. Faz crescer uma árvore, uma planta que dá sombra ao profeta. E o profeta fica ali em paz na sombra daquela grande planta. Então Deus manda uma lagarta atacar a planta e essa lagarta mata rapidamente a planta e ela fica toda destruída. O que aconteceu? Jonas se entristece novamente, né? Ele se entristeceu novamente porque a planta foi destruída. E daí Deus age novamente, usando a planta, porque Jonas teve misericórdia da planta, Deus usa para que ele também tivesse misericórdia da cidade de Nínive. Deus usa esse exemplo da planta para que Jonas também tivesse essa misericórdia daquela grande cidade. Veja que coisa incrível, né? Às vezes Deus nos chama para uma missão no seu reino. Mas às vezes nós nos afastamos dele, ou o negamos, e procuramos seguir nosso próprio caminho. Quando isso acontecer, o Senhor permite que a gente passe por dificuldades. O Senhor nos permite que a gente passe por situações situações ruins, para que a gente entenda o seu chamado. Essa é uma das lições ensinadas aqui no livro de Jonas. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas esteja apto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Que Deus abençoe.